Olá! Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a vida, obra e contribuições para a educação de Jean Piaget. Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, na cidade de Neuchâtel, na Suíça. Jean Piaget foi biólogo, psicólogo, sociólogo e epistemólogo. E, como biólogo, ele valorizava a questão do ser humano ser um organismo que cresce, nasce, se desenvolve e vive. E, como psicólogo, ele valorizava o comportamento do ser humano. Como epistemólogo, ele valorizava a questão do conhecimento. Como que é construído o conhecimento? Como que uma criança desenvolve um conhecimento maior do que ela já tem? E assim por diante. Como que isso tudo é construído na cabeça das crianças e do ser humano? Ele se formou em biologia na Universidade de Neuchâtel em 1916 e, 2 anos depois, ele recebeu o título de doutor em filosofia. Ele partiu para trabalhar em Zurique durante 2 anos, num laboratório clínico psiquiátrico, e aí ele adquiriu ideias do Freud e do Jung. Posteriormente, ele partiu para Paris, onde ele trabalhou com Binet, e aqui ele trabalhou com coisas muito importantes para a futura teoria dele, da inteligência, que eram as respostas erradas que as crianças davam. O que isso significa? Que o Piaget entendeu que a inteligência ela não é quantitativa, e sim qualitativa. Então, isso quer dizer que as respostas erradas que as crianças davam eram importantes no sentido de que como que elas formulavam essas respostas, E não quantas respostas elas acertavam para classificar a sua inteligência. E aqui ele preferiu o método clínico, que ele mesmo desenvolveu e que era mais flexível. Posteriormente, em 1921, ele se tornou diretor de um instituto de pesquisa do Jean-Jacques Rousseau, e aqui ele desenvolveu muitas pesquisas em relação à inteligência das crianças e publicou, entre 1923 e 1932, 5 livros que falavam sobre isso, sobre a inteligência da criança. Entre 1920 e 1950, ele trabalhou muito com experiências com crianças para entender a evolução da inteligência, E aqui ele, depois, ele publicou o que ele chamou de a Introdução à Epistemologia Genética. E assim, para finalizar, eu digo que Piaget não foi um educador, mas ele trouxe questões importantíssimas para a educação, porque ele estudou coisas que estão relacionadas com a educação, mas que não necessariamente fazem parte da educação, E aqui ele, depois, ele publicou o que ele chamou de a Introdução à Epistemologia Genética. E assim, para finalizar, eu digo que Piaget não foi um educador, mas ele trouxe questões importantíssimas para a educação, porque ele estudou coisas que estão relacionadas com a educação, mas que não necessariamente fazem parte da educação, Bom, eu vou falar um pouco sobre algumas ideias de Piaget. O Piaget, em seu estudo, tinha como objetivo estudar a evolução do pensamento da infância até a adolescência. O pesquisador desenvolveu muitas investigações que constituíram a base do construtivismo. Ele desenvolveu uma das principais vertentes do construtivismo, que é a epistemologia genética. O construtivismo enfatiza o papel ativo do sujeito na construção da sua aprendizagem. Ou seja, o conhecimento é algo que não existe pronto ou pré-pronto. O conhecimento é algo que as pessoas constroem em sua mente ao longo da vida. É algo que só passa a existir a partir do momento em que o sujeito interage com os estímulos e dá seu próprio significado a esses estímulos. Segundo a sua teoria denominada epistemologia genética, os seres humanos são submetidos desde o nascimento a fases de desenvolvimento cognitivos, no qual ele descreveu
4 estágios do desenvolvimento. São eles: sensório-motor, pré-operatório, operacional concreto e operacional formal. A partir dessas ideias, Piaget influenciou a educação de maneira profunda. Para ele, as crianças só podiam aprender aquilo para o qual estavam preparadas a assimilar. Aos professores caberia então aperfeiçoar o processo de descoberta dos alunos. Olá, meu nome é Jamile e eu vou falar um pouquinho sobre Piaget e também como a gente pode observar uma das suas teorias na sala de aula. Bom, Piaget ele foi um grande pesquisador na área do desenvolvimento cognitivo, então ele era cognitivista, construtivista. A gente pode dizer que uma das principais perguntas que embasaram a sua teoria é como se produz conhecimento. Como partimos de um ponto em que não há conhecimento para um outro em que ele vai acontecer. Portanto, Piaget ele vai nos mostrar por meio dos conceitos, que terão a finalidade de explicar como esse processo ele acontece. Para ele, o processo de conhecimento ele vai utilizar-se de 2 outros processos, que serão, e eles são complementares, que serão a assimilação e a acomodação. A assimilação, o conceito que a gente dá para ela, é quando ocorre a compreensão de algo novo, baseado no conhecimento que o sujeito ele já tem. A acomodação é quando ocorre a modificação desse conhecimento prévio para poder entender o novo. Um exemplo disso que a gente pode observar na sala de aula, é quando é apresentado para as crianças o alfabeto. E no alfabeto a gente vai ter várias letras, vários símbolos, e que cada símbolo daquele ele vai ter um som diferente. E no decorrer das aulas, a professora vai mostrar, como passar com a evolução, a professora vai mostrar que a junção daquelas 2 letras vai formar um som. Então a criança ela assimila aquilo. A gente pode dizer que ocorre a acomodação quando ela modifica esse conhecimento prévio dela. Agora, as 2 letrinhas juntas, elas vão formar uma sílaba, que vai formar um único som. As 2 tinham um som diferente, agora vão formar um único som. Então, para Piaget, a gente vai estar sempre nesse processo de assimilar e acomodar. E o ambiente no qual a gente está também contribui muito para isso, Aquele ambiente que instiga a criança, que desperta aquela curiosidade nela, vai ser mais importante, vai ser mais fundamental para que aquele processo ocorra. Vou explicar para vocês sobre o estágio pré-operacional. O que seria esse estágio e como que ele vai acontecer, tá bom? O estágio pré-operacional ele vai acontecer dos 2 anos e ele vai até os 6 e 7 anos da criança. E ele vem com a capacidade de representar objetos e eventos e dá para a criança uma visão mais ampla do mundo do que aquela que ela tinha no estágio anterior, por exemplo. E o que ele vai trazer de tão interessante para a criança, que ele vai mudar, vai fazer com que ela evolua? Vai ser a linguagem. A linguagem ela vai explodir, ela vai aflorar. Então a linguagem ela vai aparecer palavras que são como símbolos para a criança. Ela vai começar a entender que a palavra é um símbolo, que eu posso usar ela como um símbolo. E ela vai pensar em objetos e eventos ausentes. Ela vai pensar em objetos que, mesmo ele não estando no campo de visão dela, ela sabe que existem. Ela vai se comunicar com seus pensamentos, vai começar a entender. Se entender, ela vai começar a iniciar esse processo. E ela vai começar a receber informações de maneira que não tinha no estágio anterior, tá bom? Só que ela ainda vai confundir fenômenos psicológicos, que são sentimentos e emoções, com a realidade física. Como seria isso? Seria ela acreditar que tem monstros debaixo da cama, que tem monstros no guarda-roupa, seria isso, entendeu? Por isso a confusão dos fenômenos psicológicos com a realidade física. E ela também tem o egocentrismo, no pré-operacional.
que seria o quê? A incapacidade de ver situações pelo ponto de vista dos outros. Ela pensa no eu sou o centro das atenções. Então tudo gira no meu redor. Aí tem o egocentrismo, né? Então o que pode acontecer? Ela pode fazer comentários desagradáveis. A gente tem aquela história que a criança não mente. Então quando ela fala a verdade é porque ela tá falando mesmo a verdade. Quando ela diz uma coisa, e não é porque a criança é maldosa, não, é porque ela realmente não tem a capacidade de perceber ainda que aquilo machuca o outro. Se eu fizer esse comentário, eu vou magoar o meu amigo, entendeu? Ela não vai conseguir entender. E ela pode contar histórias também fragmentadas, né? Ela pode contar uma história assim, sem pé nem cabeça, digamos assim. Por isso, Piaget, ele frisa muito que ele considera a interação social era um fator tão importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Porque só com a interação social, repetidamente, eu permito que a criança perceba seu ponto de vista, não é o único que existe. Então, quando eu interajo com meu amiguinho ali naquele momento, na sala de aula ou em outro lugar, eu consigo perceber que não só sou eu assim das atenções, que o meu amiguinho também fica triste quando eu falo dele, quando eu falo com um tom mais grosso, o meu amiguinho fica triste, entendeu? É assim. Aí ele vai falar também que nesse estágio... Bem, eu sou a Vitória e agora a gente vai mostrar uma etapa do desenvolvimento cognitivo do Piaget. É através desse teste que ele funciona para o período pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. E funcionaria melhor com uma criança, mas como não temos, eu vou mostrar mais ou menos como seria. Primeiro a gente pediria para uma criança escolher essas fichas ou essa, e vamos dizer que ela escolhesse essa ficha. Daí eu montaria uma fileirinha, assim. E pediria para ela fazer a mesma coisa. E ela ia tentar fazer exatamente a mesma coisa, assim, só imitando. Então eu perguntaria se tem o mesmo tanto de ficha em cada uma. Ela iria contar e chegar à conclusão de que tem a mesma, porque estão perceptivelmente iguais. Mas aí se eu fizesse isso aqui... e perguntasse se continua a mesma quantidade, ela iria provavelmente olhar e dizer que agora tem mais brancas do que douradas, porque ela não consegue traçar um caminho cognitivo e reverter. E se eu fizesse isso aqui, ela diria que agora tem menos brancas do que douradas. Se eu fizesse esse teste aqui, e perguntasse se tem o mesmo tanto, ela diria que tem mais douradas, porque elas estão juntinhas, se juntam, do que brancas, que não se juntam. É um teste bem simples, mas dá pra ver como é o pensamento, o raciocínio da criança nessa idade.